Iniciando? Iniciou. Graça e paz, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Paulo, sou líder de jovens aqui na IDEPS Águas Claras. Eu estou aqui juntamente com o pastor Lúcio, é o pastor responsável aqui pelo ensino na nossa igreja. E nós estamos muito felizes de estarmos fazendo essa live. Durante todo o mês passado nós tivemos a juventude, esteve lendo o livro de Atos. E temos muitas curiosidades, muitas questões que às vezes passamos tão despercebidos. E pensando nisso, nós tivemos a ideia de fazermos essa live para darmos um resumo do que o livro de Atos fala e também para falarmos algumas curiosidades, algo que talvez eu, você e que nunca paramos um pouco para refletir e pensarmos. Eu estava aqui agora há pouco questionando algumas coisas com o pastor Lúcio e aqui em poucos minutos eu já aprendi algumas coisas, já tive alguns ensinamentos em poucos minutos com ele. Então eu espero que você seja abençoado por essa live, eu espero que você seja surpreendido. Nós da Juventude Mais, nós estamos sempre buscando gerar conhecimento, crescimento, tanto em graça quanto em conhecimento para a juventude. Eu acredito que o jovem, ele precisa saber o que ele está seguindo, ele precisa entender o caminho que ele está seguindo, ele não pode simplesmente ser jogado e colocado numa direção, mas ele tem que entender qual a direção e onde ele vai chegar. Por isso que nós estamos aqui cada dia mais buscando, incentivando os nossos jovens a estarem lendo a palavra, porque a palavra de Deus é que nos orienta, é a palavra de Deus que nos direciona, é na palavra que nós encontramos a essência que Deus quer que nós venhamos seguir. E eu estou feliz, pastor Lúcio, que o senhor está aqui com a gente. Obrigado por estar aqui, por dispor essa hora da noite. E eu creio que Deus vai nos abençoar aqui. A palavra está com o senhor. Amém. Paz do Senhor, povo de Deus. A alegria é minha, Marcos Paulo. De antemão, quero parabenizar os jovens por ter escolhido o livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento. Nos seus 28 capítulos, a gente mergulha em conhecimentos gigantescos. Então, muitas das vezes a gente lê a primeira vez, a gente lê a segunda, terceira, quarta, 15ª, 30ª vez, como eu já li várias vezes. Sempre a gente está aprendendo coisas novas da palavra de Deus. Mas para a gente poder adentrar, Atos foi escrito por quem? Por um médico chamado Lucas. Esse médico ele escreve para Teófilo e as subdivisões dos 28 capítulos de Atos é muito interessante. Do capítulo 1 ao capítulo 7, por exemplo, a gente vê que Deus ele está dando continuidade à palavra de Deus, principalmente do Evangelho de Lucas. O próprio Lucas ele dá continuidade ao Evangelho. Aí, do capítulo 1 ao capítulo 7 é mais direcionado para a igreja do Senhor. Você vai ver a formação da igreja através da descida do Espírito Santo, Atos capítulo 1, verso 8. Você vai ver a grande comissão que Deus dá para que os apóstolos, depois que recebessem o Espírito Santo, pudessem pregar em Jerusalém, fazer evangelismo local, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aí você vê que é missões. Você vai ver que o Espírito Santo vem, capacita os apóstolos. A partir daí eles levantam o substituto de Judas. No capítulo 6 eles levantam os diáconos. A partir daí, até o capítulo 7 é mais voltado para a formação da igreja. A partir do capítulo 7, no capítulo 8, a gente vê que Deus ele muda um pouco a estratégia. Porque dos sacrifícios bíblicos, com a morte de João Batista, por exemplo, quando João Batista ele é morto, os judeus estavam negando o chamado de Deus, ou seja, o próprio Deus. Deus chamou a João Batista. Eles, quando matam a João Batista, eles estavam negando o próprio chamado de Deus. Quando eles matam a Jesus, é a negação do próprio filho, o próprio filho de Jesus. E quando eles então matam a Estevão, no capítulo 7, é como se eles estivessem negando o próprio Espírito Santo, porque o Estevão ele era cheio do Espírito Santo. A partir daí, Deus ele dá um basta. No capítulo 8, a palavra de Deus já é estendida para Samaria. No capítulo 9 já aborda os gentios, e Deus então, a partir do capítulo 9, no capítulo 10 a palavra chega aos gentios. No capítulo 9 Deus dá uma direção que é a conversão de Saulo, que é um judeu. Então Deus demonstra assim, vou utilizar vocês que rejeitaram a palavra, para que dentre vocês surgisse um que eu vou comissionar para os gentios. E no capítulo 10 então a palavra é estendida para os gentios. E a partir daí a gente vê também no capítulo 12, é o último momento que nós vemos Pedro como o líder da igreja. A partir daí é o próprio Paulo que é comissionado e a gente o vê como o líder da igreja.
E a gente percebe então no decorrer dos capítulos de Atos que Paulo ele é comissionado e Deus começa a trabalhar então, abrindo o leque da palavra de Deus para poder chegar até os confins da terra, como ele tinha prometido lá em Atos capítulo 1, verso 8. Primeiro em Jerusalém, depois na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria, aí você vai verificar então no início do capítulo 8, Samaria, confins da terra. Aí Paulo ele sai nas suas viagens missionárias. E a gente começa a observar, e foi me pedido então que eu trouxesse algumas curiosidades, algumas coisas que muitas vezes a gente pensa que está em Atos, que a gente vê pregadores até o dia de hoje falando, mas não está em Atos. E eu quero elencar algumas para vocês aqui. Por exemplo, a gente vê muito, eu já vi até pessoas defendendo que diácono não pode pregar a palavra de Deus, que diácono está impedido, por isso que Estevão foi morto. Mas se você for lá no capítulo 6, verso 8, você vai verificar que Estevão ele era cheio do Espírito Santo, cheio de poder, um homem que tinha muita fé, fazia prodígios e sinais. No verso 10 fala que ele tinha muita sabedoria. No verso 15, os judeus o viam com o rosto como de anjo. E Estevão, no capítulo 7 todinho, ele prega a palavra de Deus. O capítulo 7 todinho praticamente é uma pregação. E se Deus não tivesse aprovado aquela pregação, aquela ministração da palavra, no capítulo 7, no verso 55 e no verso 56, Deus não tinha aparecido da forma que apareceu. O Estevão, ele abre os olhos e fala assim: eu estou vendo o trono de Deus, e mais, eu estou vendo o Filho de Deus em pé à destra de Deus. É a única narração bíblica que nós vemos Jesus em pé diante do trono de Deus. Eu creio que Jesus naquele momento estava de braços abertos para receber aquela alma. Então, teve a aprovação de Deus, não há impedimento nenhum que o diácono pregue a palavra, até porque a própria função dele, que é de servir mesa, mas isso não impede que numa oportunidade ele também pregue a palavra. Outra curiosidade, essa é muito comum, que é elencada, mas até os dias de hoje a gente vê as pessoas falando aqui: Saulo caiu do cavalo. Saulo não caiu do cavalo, até porque a gente não tem amparo bíblico para dizer que ele estava de cavalo. Apesar de que de Jerusalém até Damasco é em torno de 360 quilômetros, a Bíblia não narra de que eles iam, mas não tem relato bíblico que ele estava de cavalo. A Bíblia fala no capítulo 9, verso 4, no capítulo 22, verso 7, no capítulo 26, verso 14, que ele caiu por terra, ele caiu em terra, mas não cita que ele caiu do cavalo, porque não tem cavalo na narrativa bíblica, não cita o cavalo. Mas alguns insistem em falar que daí surgiu aquela expressão, fulano caiu do cavalo. Não tem amparo bíblico para isso, porque a Bíblia não fala. Podemos conjecturar, mas não está na Bíblia a personagem do cavalo. Tem uma coisa interessante também, você vai lá no capítulo 10, já fiz muitas pregações sobre isso, capítulo 10, que diz o seguinte: havia um centurião da corte chamado Italiano, lá em Cesareia, que o nome dele era Cornélio. Esse homem ele tinha algumas características. Presta atenção que esse homem tinha características interessantes que muitas das vezes nós não temos. No capítulo 10 de Atos, no verso 2, fala das características de Cornélio, que é o seguinte: piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. 5 características que muitas das vezes nós nem temos. Um homem que tinha características maravilhosas, mas que não era salvo. Então, nós vemos que você ser piedoso, temer a Deus, dar esmola, toda a sua casa ser piedosa, de contínuo orar a Deus, não é requisito para que você seja salvo. No decorrer do capítulo 10, nós vamos ver que Deus aparece para Pedro e tem aquela questão do lençol, dos animais imundos e tal. Mas fato é que no capítulo 11, verso 14, diz por que Deus apareceu para Pedro. Ele tinha que ir até Cornélio para dizer palavras mediante as quais ele seria salvo. Olha que interessante. Cornélio tinha todas essas características e não era salvo. Por quê? Porque a salvação ela depende única e exclusivamente da aceitação à pessoa de Jesus, a submissão ao plano salvador de Jesus. Mas aí você me pergunta: pastor, mas então não vale a pena ser piedoso, temente a Deus, orar de contínuo, com toda a nossa casa e tal? Vale a pena no quesito de que Deus ele não se faz inerte. No verso 4 do capítulo 10 fala que as
As orações, as esmolas têm subido para a memória diante de Deus, mas não é quesito para salvação. Não leva ninguém para o céu. Não leva ninguém para o céu. Aí você complementa com Efésios capítulo 2, verso 8, que fala, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, mas de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criado de antemão, para que as praticássemos. Então, boa obra não leva ninguém para o céu. Outra questão interessante, que às vezes a gente também ouve até pregadores falando, é que não foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo. Não está na Bíblia. A Bíblia fala que, no capítulo 13, verso 9, que Saulo, também chamado de Paulo. Por que acontece isso? Saulo, também chamado de Paulo. Deus não mudou como ele fez com Jesus, fez com Pedro, chamando de Simão. Deus não fez lá no Antigo Testamento, mudando o nome de Jacó para Israel. Não foi Deus. Porque Saulo, ele tinha duas nacionalidades. Ele era judeu, você vai ver isso em Filipenses capítulo 3, verso 5, que ele era hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto a zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, da tribo de Benjamim. Então ele era judeu, o nome Saulo no hebraico é Saul, e ele tinha um segundo nome que era Paulo, porque ele era romano, ele tinha cidadania romana. Então não foi nem necessário Deus mudar o nome, porque ele tinha os dois nomes e era comum naquela época. Então Saulo, que também se chamava Paulo, está no capítulo 13, verso 9. A partir daí a gente vê que na narração de Lucas, ele começa a falar então da sua característica romana, e aí é intitulado então como Paulo, mas Deus não mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo. A gente vê também que lá no iniciozinho, no capítulo 1, verso 14, que Maria, ela teve mais filhos, a Maria, mãe de Jesus. Lá está falando que estava Maria e seus irmãos, isso é corroborado com Mateus capítulo 13, verso 55, a gente vê os irmãos de Jesus. Então Atos ele demonstra isso, no capítulo 1, verso 14, que Maria também teve mais filhos, né? Isso não é demérito para ela, até porque ela tinha um casamento saudável com José, e no casamento Maria teve seus filhos, os irmãos de Jesus, que está lá narrado em Mateus também 13, verso 55. Outra coisa interessante que nós vemos em Atos é que Pedro e João, no capítulo 4, verso 13, que eles não sabiam nem ler nem escrever. Então eram homens que, através da direção do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, eles foram tocados e direcionados para escreverem livros maravilhosos, epístolas maravilhosas. Pedro e João não sabiam nem ler nem escrever. E hoje é muito comum você encontrar pessoas no meio evangélico, a pessoa não sabe ler nem escrever, mas de repente ela, quando pega a Bíblia, ela consegue ler. Isso é coisa que vem do Espírito Santo de Deus, não vem de homem de jeito nenhum. No capítulo 10, verso 25 e verso 26, também no capítulo 14, verso 14, nós vemos a questão da idolatria em relação a homens. Quando as pessoas se prostram diante de homens, nós não devemos idolatrar homens. Nós devemos idolatrar tão somente a Deus. Nem a anjos nós devemos idolatrar ninguém, mas devemos nos prostrar tão somente diante de Deus. A nossa adoração deve ser para Deus. Nesse capítulo 10, verso 25 e 26, no capítulo 14, verso 14, os discípulos, os apóstolos entenderam e falaram assim, negativo, não se prostre, eu também sou homem. Não se prostre diante de mim, eu também sou homem. No capítulo 17 tem uma passagem interessante da igreja de Bereia, os bereanos. É uma igreja que a palavra de Deus fala que ela era mais nobre que os de Tessalônica. E ali tudo que Paulo e Silas pregavam, eles chegavam em casa e eles conferiam na palavra de Deus. Por que eles conferiam na palavra de Deus? Naquela época não era comum você ter o manuscrito da Bíblia em casa. Era muito caro você manuscrever, o escriba para manuscrever, ele tinha toda uma reverência, um temor para escrever, ele desenhava na verdade cada palavra. Então tinha que ter muito dinheiro para você ter um manuscrito da Bíblia, da palavra de Deus, ou então esses manuscritos eram encontrados nos templos, né? Mas eles eram mais nobres, eles tinham dinheiro, então eles tinham os manuscritos. Quando eles ouviam a palavra ministrada pelo apóstolo Paulo, né, por um simples pastor igual eu, pelo apóstolo Paulo, eles chegavam em casa e conferiam realmente o que ele pregou, tem a ver, procede, vou viver essa palavra. Isso nos traz ensinamentos grandiosos,
para que nós sempre confrontemos a palavra de Deus, que seja sempre o nosso referencial, a Bíblia Sagrada. Não o que o pastor diz, não o que o irmão diz, a irmã diz, mas a palavra de Deus. Então, Atos, ele nos traz revelações maravilhosas, ele nos demonstra coisas espetaculares. Ele demonstra, por exemplo, a gente estava até aqui debatendo, no capítulo 23, ele demonstra uma coisa interessante, que Paulo, quando Jesus aparece para ele, e Jesus fala para ele que ele importa que ele fosse testificar também em Roma. Então Paulo, ele sabendo que ele poderia morrer, ele se despede até dos discípulos, ele fala: é a última vez que vocês vão ver o meu rosto. Ele sabia que ele poderia morrer, mas quando ele apela para César, ele já estava se lembrando da palavra que Jesus tinha dado, ele queria na verdade ir. Então é algo interessante, que depois ele fala em Filipenses capítulo 1, verso 21, ele fala o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então nós vemos no decorrer das palavras de Atos, das narrações que Lucas, e ele muitas das vezes Lucas coloca nós, porque ele também seguiu grande parte das viagens, ele coloca nós fizemos. Nós vemos um ensinamento gigantesco que traz para nós uma essência para que nós vivamos a igreja de Atos, a igreja apostólica, para que nós busquemos a dependência do Espírito Santo, para que nós tenhamos como prioridade, como esses homens tinham, onde eles chegavam, a prioridade deles era o quê? Anunciar o Evangelho. Onde eles chegavam, a prioridade deles é falar de Jesus, ao ponto de Pedro, quando ele fala no seu discurso também no capítulo 3, quando ele era impedido, fala: não fala de Jesus, ele fala: importa a mim obedecer a Deus do que aos homens. Eu não posso deixar de falar desse Deus, desse Jesus, das coisas que nós temos vivido e presenciado. Eu não posso. E como servos de Deus, nós não podemos também nos abster ou nos quedar inertes em relação ao nosso chamado, em relação ao propósito, para que nós possamos pregar a palavra em Jerusalém, ou seja, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, na Judéia e Samaria, aqueles que têm chamado mais licença para missões, fora no Brasil, fora do nosso estado e até os confins da terra, em outros países. Nós temos que exercer o nosso chamado para proclamar o Evangelho, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E aquilo que batia forte e ardia no coração desses apóstolos tem que arder no nosso coração, que é a essência de que Jesus está voltando. E a palavra de Deus é o nosso referencial. É a palavra de Deus o nosso referencial. A gente vê que em todo o livro de Atos, os discípulos e aqueles que seguiam a Cristo, tomavam a decisão de seguir a Cristo, eles sempre se dispunham, né? E aqui surgiu uma pergunta aqui, em Atos capítulo 5, fala que Gamaliel deu um conselho. Perguntaram se é possível dizer se esse mesmo Gamaliel é quem instruiu a Paulo. É ele mesmo. Tanto é que você vai ver que Paulo, quando ele faz a defesa, ele diz que ele se quedava aos pés de Gamaliel. Ele se quedava aos pés de Gamaliel, que era um estudioso da época, que era uma referência. Então, é esse mesmo. Paulo, ele teve ensinamentos gigantescos. Tanto é que quando Paulo fala lá no capítulo 3 de Filipenses, ele vem falando que ele aprendeu tudo que poderia aprender. Ele era fariseu. Ele era uma pessoa que se dedicou e muito à doutrina dos fariseus. Sim. Ele sabia ao pé da letra tudo que ele fazia. Aí ele continua então, como eu já disse antes, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas ele fecha falando assim: mas tudo que para mim era lucro, considerei perda por causa de Jesus Cristo. Ou seja, na verdade, ele foi trocar todo o conhecimento adquirido pela pessoa de Jesus Cristo. Nós aprendemos o quê? Que tudo que nós conquistamos, os nossos diplomas, os nossos conhecimentos, as conquistas que nós temos, quando a gente chega diante de Jesus, isso é nada. Porque maior é nós entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo e termos o nosso nome escrito no livro da vida e termos a salvação, do que a gente conquistar tudo aqui na terra e sermos, como Paulo também fala lá em Coríntios, se a nossa esperança em Cristo se limitar tão somente às coisas dessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O pessoal está aberto a perguntas. Tem algumas que estão chegando no meu WhatsApp pessoal, mas vocês podem fazer suas perguntas por aí. Algo que o pessoal também falou sobre Estevão, quando ele
quando ele foi apedrejado ali, a Bíblia fala que Paulo estava lá, né? Que Saulo estava presente. Mas é possível dizer que se ele teve participação direta de decisão, poder de decisão ou não? Ou ele simplesmente só participou do momento? A Bíblia não cita diretamente, mas o fato de, quando Saulo recolhia a capa, o fato dele recolher a capa já demonstra que ele tinha uma grande autoridade. Porque ele recolher a capa não era colocado para qualquer pessoa. Era uma pessoa que era referência. Então, naquele momento, e quando ele cita que ele perseguia e mandava para prisões, etc., nós podemos inquirir, até dizer, apesar da Bíblia não afirmar, que ele teve participação sim, até porque ele estava presente, estava na roda, ele pode ter tido participação sim naquele momento. E só o fato dele pegar a capa diz também que ele estava coadunando. Né? Ele concorda, ele estava coadunando e tinha a quiescência dele. Ele estava concordando e podemos até inquirir também que ele estava incentivando, né? Porque isso ele fala depois, ele fala, eu fui perseguidor da igreja. Eu fui uma das pessoas que buscou carta lá do sumo sacerdote, levei muitos para a prisão, levei, inclusive, o próprio Paulo fala, ele fala o seguinte, levei muitos a negar a fé, muitos a blasfemarem a fé, porque eu forcei essas pessoas a blasfemarem. Isso quando ele era uma pessoa que não tinha Jesus, né? Depois que Jesus entrou, transformou a defender a pessoa de Jesus. E o senhor citou aí sobre Estevão, que os céus se abriram, né? E Deus se posicionou lá. E o senhor mesmo falou assim, que imagina que Jesus estava de braços abertos. Essa visão foi apenas para Estevão? É possível dizer isso pela Bíblia? Se foi apenas para Estevão que viu, ou também foi visível aos outros discípulos? Tem como dizer isso? Não, nesse momento aqui foi só para Estevão. Entendi. Mas a gente não vê em nenhuma narrativa bíblica uma visão de que Jesus estava em pé à direita de Deus. Eu que creio. Se Jesus estava em pé, não estava de braços cruzados, não estava para os braços para trás. Eu creio que naquele momento Jesus estava prestes a receber a alma de Estevão, prestes a receber Estevão nos céus. Então, naquele momento, eu creio que Jesus estava dando força, até porque qual o motivo dos céus se abrirem? Ele fala, estando cheio do Espírito Santo, verso 55 do capítulo 7, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Qual o propósito, então, dos céus se abrirem? Deus tem um propósito. É para demonstrar, para aquele momento, eu creio que nem dor ele estava sentindo mais, porque ele já estava na transição da vida para a morte. E ali ele já estava entrando, então, no paraíso. Creio que neste momento, só Estevão viu, mas a Bíblia não narra em local nenhum que outra pessoa tenha visto Jesus em pé à direita de Deus. E o interessante aqui fala que eles tamparam seus ouvidos, né? Porque eles não queriam escutar. Então isso é tremendo. É uma das formas que a gente vê nos dias de hoje, a pessoa literalmente não tampa os ouvidos, mas ela tampa o coração. Exatamente. Ela fecha o coração e ela se entrega às ondas do mundo, ela se entrega às culturas do mundo. É uma das formas de tampar o ouvido. No fato de não vir para a igreja, de muitas das vezes nas redes sociais criticar as coisas de Deus, está tampando os ouvidos da mesma forma. Da mesma forma. Nós temos que tomar muito cuidado, que grande parte pode ser blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando a pessoa critica as coisas de Deus, dizendo que não é a ação de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque é uma das formas de tampar os ouvidos também. E estamos quase finalizando a live, mas teve um acontecimento para que Paulo e Silas se unissem, né? Paulo, ele não andava com Silas. A gente só conhece a história de Paulo e Silas na prisão, Paulo e Silas caminhando, mas eles se uniram depois de algo que aconteceu. Conta um pouco disso que aconteceu. A gente estava até brincando, é o nome do meu filho, João Marcos, né? Eles tiveram uma discussão. João Marcos era jovem, então João Marcos, na verdade, eles queriam ir para determinado local e João Marcos não quis. Lá na frente, então, eles se uniram por causa, de novo, da pessoa de João Marcos, né? E interessante, por falar nessa questão de João Marcos, que é o Evangelho de Marcos, né? Às vezes a pessoa pensa que Lucas, que escreveu Atos, era um dos 12 apóstolos. Não era. Dos 4 evangelhos, a gente viu os 3 sinóticos e mais o Evangelho de João, só Mateus e João eram dos 12 apóstolos. Lucas não era e Marcos também não era dos 12 apóstolos.
mas eles testificaram das coisas que eles ouviram e a partir dali puderam escrever. Lucas, uma visão, cada um teve um direcionamento vindo por Deus, mas é interessante isso que o primeiro evangelho de Mateus, ele era apóstolo, o último evangelho de João era apóstolo, mas os dois intermediários, Marcos e Lucas, não eram. Isso é interessante. O que eu acho mais interessante, pastor, é que mesmo eles discutindo, mas cada um pegou e continuou seguindo. Eles prosseguiram o que eles tinham, o propósito de vida deles, eles continuam seguindo. João Marcos se uniu a outro, Paulo se uniu a Silas e eles continuaram pregando o evangelho. E muitas vezes a gente, por algumas discussões que acontecem, a gente desanima e quer parar, não quer fazer mais nada e não segue o propósito que Deus tem para nossas vidas, né? Isso demonstra para nós, traz um ensinamento gigantesco. O que tem de pessoas hoje dentro da igreja que por um motivo ou outro não fala mais com o irmão, deixa de falar com o outro e tal, isso demonstra que nós podemos realmente ter esses momentos, mas o fim tem que ser a união. O evangelho e a pessoa de Jesus está acima de toda e qualquer rixa, toda e qualquer briga. Jesus é que nos une. Jesus é o nosso referencial. E a Bíblia em Atos cita quantas viagens Paulo fez missionário, né? E engraçado, ele cita e vai falando em ordem crescente, a primeira viagem de Paulo, a segunda, são quantas, pastor? Paulo, a primeira dele foi em Antioquia. Interessante que em Antioquia foi o primeiro local onde os apóstolos foram chamados de cristãos. E a última viagem dele, a terceira viagem, também foi para Antioquia. É um local que tem uma referência. Depois a gente vê que Paulo também ele vai para... É interessante que Paulo ele viaja, nas suas viagens, ele chega até em Atenas. Olha para você ver como é interessante. O local onde a cultura reinava, a sabedoria reinava, era os filósofos, os matemáticos na época. Ele chega e ele fica assustado com a idolatria daquele lugar. E aí Paulo ele até utiliza a questão que ele vê vários altares e ele vê ao Deus desconhecido. Então ele não chega chutando o altar, quebrando o altar, ele utiliza o altar do inimigo para pregar o evangelho. Então o propósito de Paulo nas viagens missionárias dele, que deve ser o nosso propósito, é anunciar Jesus. O propósito maior da nossa vida é anunciar Jesus, independente de onde nós estivermos, independente da forma, independente da pessoa. Nunca tocar em religião, nunca colocar a igreja acima, mas o nome de Jesus que deve ser o referencial. Então quando ele fala lá para os atenienses, olha, ao Deus desconhecido, esse Deus desconhecido é Jesus, eu conheço, e a partir dali ele ganhou muitas almas. A essência então das viagens missionárias de Paulo, a essência do coração desse homem de Deus é anunciar a Jesus Cristo, porque ele teve um encontro com Jesus. Então ele estava passando o que ele tinha de mais valoroso, o que ele tinha de mais poderoso, que é a pessoa de Jesus Cristo. E é engraçado, porque isso quando nós vamos olhar, Jesus, quando Jesus foi chamar Pedro, ele chegou, viu Pedro lavando as redes, mas ele não chegou já falando assim, você tem que parar aí, larga essas redes, não. Jesus primeiro deu ensinamentos, chamou, fez acontecer um grande milagre para depois convidar a falar que ele não queria que ele não seria pescador de peixe, mas sim de homens. E aí lá na frente, Paulo faz da mesma forma, chega em Atenas e não simplesmente questione, já vai jogando em rosto, lançando em rosto questionamentos, mas a essência de Jesus realmente estava na vida dele. E ele faz assim, conforme o Senhor disse. Isso é muito interessante. E engraçado é que a Bíblia também fala, finalizando já no Atos 28, que Paulo ele ficou preso, ele ficou prisioneiro em sua própria casa, né? E lá ele pregou o evangelho de forma que várias pessoas vinham até ele, né? Isso é muito incrível. A liberdade que forneceram para ele. Isso demonstra que Deus está no controle de tudo. Então quando Jesus falou para ele que ele teria que ir para Roma, ele teria que ir comparecer diante de César, ele teria que ir para esses outros locais para ser testemunho de Jesus. Demonstra que mesmo ele tendo passado, você vê que em determinados momentos ele foi açoitado, bateram na boca dele, o sumo sacerdote bateu na boca dele, ele até chama o sumo sacerdote de parede branqueada, né? No capítulo 23, verso 3, parede branqueada, e a gente vê que ele sofreu, mas mesmo assim Deus ele não acha bom que nós soframos. Apesar de que a promessa de Paulo é que ele pudesse sofrer, importa que ele sofresse pelo nome de Jesus. Mas mesmo em meio a toda tribulação, tem um refrigério. Paulo então fica mais tranquilo, numa casa alugada, um soldado que cuidava dele, para poder anunciar o evangelho. Então até o último momento, Deus deu oportunidade para Paulo poder anunciar o evangelho e glorificar o nome de Jesus Cristo. Estamos chegando ao fim dessa live.
Eu espero que você tenha sido abençoado. Se você nunca leu o livro de Atos, se atentando a esses detalhes que foi citado, foram inúmeros, nós vamos deixar salvo a live se você quiser revê-la para pegar pontos que às vezes passam despercebidos, mas leia Atos de novo. Nós percebemos que há segredos ali, há segredos que nós precisamos ler atenciosamente para que consigamos entender, e há ensinamentos maravilhosos. Que você seja incentivado por esta palavra, de buscar a fazer a tua parte, assim como Paulo fez, independente das circunstâncias, da situação, assim como Pedro fez, assim como João Marcos fez, e que você seja um comissionado de Cristo. Nós tivemos uma série agora que teve um dos subtemas, foi a grande comissão, a grande omissão. Quem você é? Você é a grande omissão ou você é a grande comissão de Cristo? E é o que acontece muito, pastor Lúcio, que eu percebo que nós, cristãos, nós estamos negligenciando o mandamento do ID do Senhor. Estamos aqui fazendo a igreja simplesmente para nós, aqui dentro das quatro paredes, sendo que Jesus mesmo mandou que nós fôssemos e pregássemos o evangelho dele. Existem milhões de vidas que estão aí sedentas por Deus, sedentas pelo amor de Deus. Não são divulgados, mas o número de jovens que se suicidam aqui em Águas Claras é terrível, Nós estávamos fazendo um evangelismo ali em frente a Águas Claras Shopping e o pessoal já passava assim, faz uma oração, porque suicidou 2 jovens, um de 14, um de 19, e isso a mídia nunca vai divulgar, mas isso é um reflexo. Porque assim, nós temos responsabilidade. Se você é cristão, se você verdadeiramente serve a Cristo, você tem a obrigação de levar o evangelho de Deus. Você tem a obrigação de pregar o evangelho por onde você for, porque vai chegar um dia que nós seremos cobrados pela nossa grande omissão. E que Deus abençoe a sua vida, que você seja despertado. Todas as sextas-feiras, às 22 horas, nós estamos aqui em Águas Claras, no nosso Espaço Mais. Hoje nós estamos fazendo a live aqui no templo, mas o nosso Espaço Mais fica aqui, logo na esquina da igreja. Mas se você chegar aqui na igreja é bem fácil. Nós sempre colocamos uma placa indicando o lugar do Espaço Mais. Então venha, você jovem, você que está querendo encontrar novamente seu sentido de vida. Começa agora nessa sexta-feira a série A Cruz. E nessa série A Cruz, o primeiro subtema vai ser com o pastor Anderson de Almeida. Ele vai estar ministrando sobre o plano perfeito. Se você acha que não tem plano nenhum para a sua vida, venha, porque você vai entender que Jesus já preparou, ele tem um plano perfeito. Ele executou um plano perfeito para as nossas vidas. Pastor Lúcio, Deus abençoe, obrigado. Amém. Obrigado, eu tenho certeza que foi bênção. Amém. E até a próxima, pessoal. Acompanhe nas redes sociais. Que Deus abençoe vocês. Um abraço. Um abraço, paz.